E agora nós vamos fazer a última parte, né? Que é colocar as cotas, tá certo? O uso de cotas está aqui, tá? Então tem aqui alguns comandos de cota. Mas antes disso eu vou configurar a cota que eu quero utilizar. Então eu tenho um comando dd, certo? Aí eu vou pegar aqui, já existe por padrão sempre essa parte aqui, eu vou criar uma cota nova configurada do zero. Tá? Então eu vou deixar aqui ISO 25 mesmo, vou colocar aqui 1000, aí vou colocar aqui, ó, 1_50 centímetro. Quer dizer que é escalão para 50, onde eu vou colocar a cota em centímetros. Por que eu coloquei esse centímetro aqui? Eu estou desenhando em metros. Mas na hora de colocar a cota, eu quero colocar a cota em centímetros. Então eu coloquei aqui para, né, na hora que eu no desenho eu posso ter outras cotas, posso ter detalhes dentro em outras escalas, desculpa, cota em outras escalas. Então para deixar bem claro o que eu estou utilizando. Continue. Aí eu vou configurar algumas, tem várias configurações, eu vou fazer só algumas, tá? Primeiro é texto, tá certo? Eu quero um texto com linha amarela, que é a espessura 0,2. E a altura do texto, eu quero a menor altura que eu posso usar na escala 1 para 50, que é 0,1. Lembra que eu tinha falado aí em partes anteriores? O restante aqui, eu vou trocar só esse aqui. Ó. Isso aqui é a distância entre o texto e a linha. Vocês vão ver que aqui está muito pequenininho porque as setas estão grandes ainda. A distância entre o texto e a linha. Eu vou colocar aqui 20% da maior altura. Tá? Então, se eu estiver usando escalão para 50, a maior altura é 0,1. Então, aqui eu vou botar 0,02. Se eu estivesse usando escalão para 100, a altura seria 0,2. Aí eu colocaria aqui 0,04. Tá? Mas no caso para 50, 0,1, 0,02. 20%. Tá? Além disso, eu vou colocar essa opção aqui, ó, para ele sempre deixar o texto entre as linhas de extensão. Tá? Depois, aqui eu quero, como eu estou cortando em centímetros, eu só quero uma casa decimal, mas eu quero que ele suprima o zero. Tá? Então eu marco essas duas opções para ele suprimir o zero. Quando após a casa decimal não tiver nada, eu não quero que ele coloque 300.0, por exemplo. Né? Eu quero só 300. Tá certo? Além disso, como está desenhado em metros e eu quero que ele corte em centímetros, eu vou botar um fator de 100 aqui. Então ele vai pegar a medida, multiplicar por 100 para chegar no número da cota, tá? Ó, 100. Okay. Agora aqui linhas, eu quero as linhas em vermelho, 0,1. Eu quero a linha de cota, né, linha de dimensão que ele chama a nossa linha de cota, lembra lá da norma de cota que nós olhamos. A linha de extensão eu quero vermelho também, tá certo? Quando eu uso o tique, eu quero que ele estenda a minha linha, além da origem, 40% do tamanho do texto, 0,04. E eu quero a distância entre o ponto que eu estou cotando e o início da linha de cota. Lembra que a linha de cota ela não toca o desenho? Qual é a distância que vai ficar? 40% do tamanho do texto também, 0,04. Tá certo? Então eu configuro isso aqui nessa tela. Agora aqui a seta. Eu posso usar a seta ou eu posso usar o traço oblíquo, tanto faz. Vou colocar o traço oblíquo. Eu quero o tamanho dele 40% do tamanho do texto, 0,04, tá? Ok, tem outras configurações, mas eu vou ficar com essas aqui por enquanto. Aí aqui já dá um preview, agora que eu configurei o mínimo, né, que eu precisava, como é que vão ficar as nossas cotas. Ok, close. Vou começar a cotar. Então eu vou pegar aqui dimensão, vou colocar uma cota qualquer, colocar essa cota aqui, por exemplo, dessa parede, 15. E agora eu quero continuar cotando aqui. Então eu vou aqui, ó, eu tenho uma opção aqui, continue, tá? Então, ó, já pegou o último ponto que eu cotei, aí eu vou colocar aqui, 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 aqui. Cotei tudo e vou colocar agora uma cota geral, tá? Eu sempre coloco uma cota geral, né? Em um dos lados. No caso aqui, como eu já cotei desse lado, eu vou colocar a cota geral desse lado. Ok? Agora eu vou cotar aqui na horizontal. Então, mesma coisa, né? Vamos começar por aqui. Mesma coisa, vou colocar o 15 aqui, vou usar o continue. Isso.
roda geral. Ok? Pessoal, em regra, eu não preciso cotar posição de janela e de porta. Por quê? As bonecas vão ter um tamanho padrão que eu informo numa nota, uma observação. As janelas vão estar sempre centralizadas na parede, então eu não preciso cotar a posição delas. Tá? Agora, se por um acaso eu precisei deslocar uma janela, ela não está no centro, aí eu tenho que cotar a posição da janela. Se por acaso eu usei uma boneca diferente da boneca padrão, eu tenho que cotar a boneca. Os tamanhos de janelas e portas, eu naturalmente não preciso cotar, porque elas estão nos quadros de esquadrias, né? Então estão lá P1, P2, P3, J1, J2, J3 e por aí vai. Tá ok? Bom, é isso que eu queria mostrar para vocês, e vai ter o link no Aprender, vocês vão fazer esse desenho e subir para Aprender para ficar igual a esse aqui, tá bom?